Foi. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje com a Anne-Marie Bouyer, nos dando o prazer desta entrevista para a nossa aula de seminário de formação profissional com a professora Helena Jucá Vasconcelos. Então, Anne-Marie, é um prazer estar com você aqui. E a gente, enfim, tem umas perguntinhas, mas antes eu vou te apresentar. Então, a Anne-Marie Bouyer, ela é psicóloga clínica, formada pela Universidade Gama Filho, com pós-graduação em psicopedagogia clínica pela UERJ, pós-graduação em psicanálise pela PUC, é psicoterapeuta em formação em análise psicoorgânica e massagem biodinâmica pela SEBRAFAPO, Centro Brasileiro de Análise Psicoorgânica, faz parte do projeto Ruas como voluntária efetiva e atualmente é pós-graduanda em dependência química pela PUC. Então, minha querida, a gente vai te fazer umas perguntinhas iniciais básicas, que é: o que te fez escolher a psicologia e quais foram os seus primeiros desafios depois de formada? Então, bom dia, não, boa tarde, né, a todas. É um prazer muito grande estar aqui para contribuir, né, para a gente poder trocar, aprender também um com o outro. E é muito também prazeroso falar sobre a minha trajetória. Ela se iniciou, a ideia da psicologia veio quando eu tinha mais ou menos, foi registrado em mim, foi assim, marcante, foi significativo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, na época, né, há muito tempo atrás, eu ouvia falar, comecei a ouvir falar do tal de Freud, e eu ouvia falar muito mal de Freud, né, que ele era um tarado sexual. Aí, opa, interessante. Isso aguçou realmente a minha curiosidade. Eu acho que isso me intrigava também, né, nessa idade, já na puberdade. E aí eu lembro que eu pensei assim, falei, nossa, quando eu crescer, eu quero conhecer esse tal de Freud. E claro que aí já juntando, iniciando na adolescência, que começa os questionamentos, quem eu sou, por que eu estou fazendo aqui, vem a questão também de você se conhecer. Então, eu aliou essas duas coisas de querer me conhecer, querer me compreender e, ao mesmo tempo, poder ajudar o outro a se conhecer. E aí, desde essa época que eu não abri mão da psicologia. E assim nasceu a psicologia em mim, né? Meus primeiros desafios foi na maternidade, porque quando eu me formei, eu estava grávida para ter o neném. E para mim esse foi o meu primeiro grande desafio, entrar em contato com a maternidade, era o meu terceiro filho, e ter feito psicologia, né, ter estudado psicologia e ter a maternidade, não vou dizer que foi um laboratório, não foi, mas foi um laboratório de experiência, né, daquilo tudo que eu estudei e poder ver ali na relação mãe-filho. Então, foi assim um grande desafio, porque eu tenho outros dois filhos de outra geração. Então, foi assim muito rico, foi assim um aprendizado. Eu posso dizer que eu me tornei uma outra mãe, com todo esse aparato, não teórico, mas da vivência, né, da maternidade, tendo a psicologia como um grande apoio. Então, esse foi o meu primeiro grande desafio. Depois, o desafio que veio em seguida foi, caramba, o que eu faço agora? Porque eu fiquei 2 anos na maternidade, né, no processo de maternagem, e depois de 2 anos eu fiquei meio sem direção, meio perdida, para onde é que eu vou? Como eu, no estágio, na formação lá da psicologia, o meu estágio foi em atendimento com crianças, que esse era o meu foco, eu pensei, por que não fazer então psicopedagogia, né? Então, fui fazer psicopedagogia clínica na UERJ, que me abriu um mundo de possibilidades. Ali eu tive contato, meu estágio foi com professores, né? Segmento na escola municipal lá de Mangaratiba. E ali eu comecei a aprender muito sobre o grupo operativo, né? Fundamentado do Christian Rivière, abrir um mundo de possibilidades, de experiências, né? Poder trabalhar com o grupo. E
já passando, atravessando esse desafio, né, desse mundo que se abriu. E depois, em seguida, nesse mesmo contato, uma psicóloga me convidou, então, para trabalhar no consultório dela. E aí eu me deparei novamente com outro desafio, na época, né, sem redes sociais, né, foi na década de 90. Então, eu falei, como que eu vou conseguir fazer crescer a minha clínica, né? Eu sempre estive a par dos acontecimentos, no sentido de estar me atualizando, então eu ia a conferências, a palestras, justamente para poder, o contato, né? Eu acho que quando a gente tem uma direção, quando a gente tem um caminho, quando a gente tem um norte, um propósito, é como se a gente caminhasse nessa ponte e ali a gente vai tendo os apoios, né? Os contatos necessários. Então, eu comecei a minha clínica na Tijuca e depois, nesses contatos, consegui uma outra pessoa sair da clínica da Tijuca e eu fui para o Centro de Estudos da Aprendizagem. Nesses contatos que eu estou falando, eu conheci uma grande psicopedagoga, que ela é diretora até hoje do TECOA. TECOA é um centro de estudos da aprendizagem. E ali eu fiquei por 13 anos, né, aprendendo muito. Ali que eu fui formando os meus clientes dentro da psicopedagogia, atendimento com crianças, famílias, adolescentes. Então, e ali eu pude atravessar esse desafio que eu tinha de não ter clientes, e essa foi uma grande escola para mim. Então, esses foram os momentos iniciais da minha trajetória. Anne, então continuando e pensando na apresentação que a Rita fez, que é continuando no seu caminho, pensando assim, queria que você falasse um pouco mais. Você tem uma pós-graduação em psicanálise, a formação em psicoorgânica, o projeto Ruas, essa pós-independência química. O seu encontro com Freud mais próximo foi na pós-graduação em psicanálise? Como é que foi isso? Pensando nessa continuação do seu caminho assim, de formação profissional. Sim, sim. Foi quando, depois da psicopedagogia, atendendo na clínica com crianças, adolescentes e famílias, eu senti a necessidade de poder entender melhor as questões que suscitavam na clínica em relação às questões edipianas, na tríade. E aí, nesse sentido, eu fui buscar a psicanálise, né, na PUC, para poder ampliar mais, né, essa compreensão em relação à constituição do sujeito, né, em relação ao seu desejo, ao desejo do outro, e todos os desdobramentos que se sucedem na questão edipiana. Então, nesse sentido, eu busquei a psicanálise, que me ajudou bastante, e já puxando o fio, como eu atendia também adolescente, começaram as questões em relação à escolha profissional. Isso foi uma outra demanda que tudo a partir do trabalho, né, da clínica, daquilo que a gente precisa, que a gente vai tocando e vai buscando para se aperfeiçoar, para melhorar, para crescer, para ajudar os clientes, as famílias. E aí, então, eu fui fazer a formação em orientação profissional para justamente ajudar o adolescente e suas famílias em relação aos conflitos inerentes, à pressão que os jovens sofrem, poder elaborar de uma forma melhor esses conflitos sobre o que eu vou fazer, ser, e agora o que eu vou fazer nesse mundo tão desafiante e às vezes tão ameaçador. Então, fui fazer essa formação. Paralelamente, acho que os cursos também são importantes, não só as formações. Eu fiz o curso de arte-terapia, que me ajudou imensamente a trabalhar com grupos. Na época, acho que isso foi em 2004, eu trabalhava no projeto Jovens pela Paz, do governo, na época, com protagonismo juvenil, e a arte-terapia me ajudou muito a trabalhar com o grupo, a arte, o brincar, a dramatização, a relação com o outro, suas diferenças, a cooperação. Então, foi uma ferramenta assim, muito útil.
O teatro também, eu busquei o teatro como forma de pessoal e profissional, né, para acessar a minha potência, a minha expressão. Outro recurso também para se trabalhar em grupos. Então, é aquela mesma ideia que eu falei da tal da ponte que a gente atravessa, né? Não só em relação às pessoas que vão ajudando, mas você em conexão com aquilo que você precisa para você crescer. Não tem como separar, né? O pessoal e o profissional andam de mãos dadas, né? Pode ir continuando da trajetória? O curso também que me ajudou muito foi o Mindfulness, essa ligação com a questão da respiração. Foi uma época que eu tive bastante ansiedade e é uma técnica assim para a vida toda, né? Que te traz para o seu eixo. Então, o Mindfulness também me ajudou muito, me ajuda também com os pacientes, né? Principalmente aqueles que precisam entrar em contato com a sua respiração, com essa energia, né, que a gente chama na psicoorgânica da energia primária. Paralelamente a isso, eu busquei meus percursos analíticos em psicanálise, que foi o início da minha trajetória. Não sou psicanalista, mas a psicanálise, ela vem, a minha base é a psicanálise, mas eu comecei a sentir falta do corpo, né? A psicanálise, ela trabalha com a palavra, fundamentalmente, e eu comecei a sentir essa falta desse corpo, sentir o corpo mais integrado. Eu sempre fui muito mental, não é? Sempre estudei muito conhecimento mental e pouco contato com o corpo. Então, uma colega minha me convidou a fazer a massagem biodinâmica. Eu falei, nossa, o que será isso? E ali eu comecei a entrar em contato com essa outra linguagem não verbal, né? Do toque cuidadoso, um espaço de confiança, onde você começa a tocar as suas memórias corporais, e que vem à tona. Nossa, só de falar isso já vem à tona. Vem à tona, né? O seu corpo que fala. Então, a massagem biodinâmica foi um precursor para entrar na análise psicoorgânica da formação, que é esse verbar, que é eu gosto dessa palavra não, frase, eu sinto, logo eu existo, né? Que é da psicoorgânica, né? De você poder integrar essa unidade, mas é na experiência, é na vivência, é no sentir que você pode começar a se conectar mais com você, né? Entrando já na psicoorgânica, o projeto Ruas, né? Eu sempre, desde a minha trajetória, eu sempre busquei estar em grupo, e o projeto Ruas, ele surgiu em 2017. Eu sempre também fui ligada, isso eu acabei esquecendo de falar, sobre trabalhos voluntários, sempre fizeram parte da minha trajetória profissional. E o projeto Ruas foi um divisor de águas na minha vida, né? O atendimento a pessoas em situação de rua. Então, e ali vocês podem, se vocês quiserem acessar, eu fiz um TEDx da Unirio, com que lentes vemos o mundo, e ali vocês podem ter uma noção dessa integração que eu faço da psicoorgânica, né, do círculo psicoorgânico, com esse atendimento às pessoas em situação de rua. A gente, na verdade, a gente faz uma grande roda, onde a gente leva informação, onde a gente leva dinâmicas para que eles possam se sentir pessoas, sujeitos, e poderem sair dessa invisibilidade que eles vivem. O que mais? Foi até a psicoorgânica, né? Foi até a psicoorgânica, o projeto Ruas, achei ótimo. Lembrei agora do TEDx que eu vi, é muito lindo, vale a pena. E essa integração que você faz. E agora, essa última pós-independência química, a Amanda tinha perguntas específicas. Como é que a gente faz? A Amanda faz a pergunta ou ela fala um pouco antes do...
da pós, como é que ela foi para a pós, enfim. Pode falar? Pode, acho legal você falar um pouco. Uma pergunta? Não, acho que, Anne, fala um pouco pra gente, assim, como é que você chegou nessa pós, que dá para perceber que você percorreu vários caminhos, né? E aí depois eu falo. Saiu o som. Aí depois eu faço a pergunta. Tá, foi a partir do Projeto RUS. O Projeto RUS é um projeto laico, onde tem, não todas as pessoas, né, mas muitas pessoas estão na dependência química, e uma das células do Projeto RUS é uma célula chamada Recupera Reintegra, que faz um encaminhamento para essas pessoas, a princípio, né, aparentemente em dependência química. E o Projeto RUS, da época, até ano passado, trabalhava com parceria com instituições religiosas, só que a gente começou a perceber que isso não era o suficiente. Por quê? Porque o atendido, a gente chama de atendido, ia para essa instituição, ficava 9 meses, ou seja, nesse sentido, era benéfico para ele, porque limpava o organismo, mas depois desses 9 meses ele voltava para as ruas e voltava para as drogas, para o álcool, para o crack, para a cocaína, para aqueles que entravam na dependência. E foi a partir disso que esse foi o grande desejo de fazer uma especialização em dependência química, para poder começar a entender esse complexo universo que é a dependência química, que engloba N fatores, em que a droga ela pode ser considerada como consequência, né, daquilo que o sujeito vive, seja na sua subjetividade, no seu empobrecimento psíquico, seja no contexto que ele vive, familiar, seja na própria biologia, na predisposição dele, seja de uma forma geral, na macro-sociedade, né, das influências do consumismo, que também acarreta e que influencia e que pode levar uma pessoa a um caso mais grave. Porque hoje a dependência química ela tem vários níveis, né? Hoje, né, na psiquiatria, né, tem o leve, tem o moderado e tem o mais grave. Então, foi isso que me levou, eu estou estudando, eu achei muito interessante a pergunta de vocês, porque ela foi bem uma sincronicidade, né, porque eu ia dar entrevista na semana passada, e ontem mesmo eu comecei a estudar a estratégia de redução de danos, né, que acho que é uma das perguntas de vocês, né. Eu ainda não tenho, algo... Particularmente, eu acredito que tanto a estratégia de redução de danos quanto o tratamento de abstinência, eles são válidos, dependendo de cada caso. A estratégia de redução de danos como política pública, ela é muito favorável, né? Temos aí a lei seca, temos aí o cinto de segurança, porque a estratégia de redução de danos, o foco dela é prevenir os danos e os prejuízos à saúde da pessoa. Ela não incide sobre o uso da droga, não é? Que começou, não sei se vocês sabem, essa prática, né, essa estratégia começou na Holanda, na década de 70, né, justamente com a troca de seringas para que os usuários de heroína não se contaminassem. Então, a gente já pode ver como é que nasceu essa ideia, que não tem nada a ver com apologia ao uso de drogas. Muito pelo contrário, ela incide sobre a saúde, sobre a qualidade. Ora, se a pessoa pode ter menos danos, menos prejuízos, mesmo usando a droga, qual é a intenção das... E vai acabar. Acho que nós ganhamos de novo alguns minutos. Não falou nada. Não falou nada aqui para mim. Acho que... não, pode continuar. Segue. Incide, se a estratégia
né, de redução, o próprio nome está falando, né? Nessa qualidade de vida da pessoa, que ela possa, se ela vai usar, que ela possa usar. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Falando aqui do Brasil, dos usuários de crack, né, que usam cachimbo, que lesiona os lábios, trazendo mais bactérias, mais vírus e mais doença, se a gente pode oferecer o copinho que eles possam, não é, poder usar de uma forma que não traga mais danos e mais prejuízo e mais riscos para a vida desse usuário. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como política pública, eu considero muito favorável. E trazendo para a clínica, eu tenho, por exemplo, 2 casos clínicos, né, porque eu já posso atender com supervisão, e que retrata justamente isso. Tudo vai depender, o sujeito ele tem uma história, o sintoma pode ser esse, mas a gente não vai tratar, a gente não trata o sintoma, e sim o que está por trás do sintoma, quem é esse sujeito que está chegando, qual é a sua demanda. Então, nesse sentido, por exemplo, eu tenho 2 casos para ilustrar. Um que a pessoa já chega alcoolista, que a vida toda disfuncional, em que ela quer e deseja, né, a abstinência. Então, nesse sentido, o tratamento todo é voltado para a abstinência. E outra coisa, a estratégia de redução de danos, a finalidade dela é a abstinência, dependendo do caso. Mas isso é trabalhado em conjunto com o paciente, junto com ele, né? E não como uma imposição, como alguns profissionais trabalham, né? No sentido de, não, vamos trabalhar com abstinência. Se não for para abstinência, então não se atende. Alguns profissionais trabalham dessa forma. É uma forma de cada um trabalhar. Então, eu tenho esse caso e eu tenho um caso de uma pessoa adicta, né, que faz uso de álcool, de cocaína, de maconha, tudo junto. Ela acha que isso ainda não é uma questão, mas agora ela está começando a se dar conta o quanto a cocaína tira ela da funcionalidade da vida dela. Então, nesse sentido, o tratamento é uma estratégia de redução de danos na medida que eu vou trabalhando com esse paciente, dele perceber como que a vida dele fica quando ele usa cocaína. Então, ele começar a perceber e que ele já começou a fazer a retirada da cocaína. Ele fala, olha, eu posso ficar sem cocaína, mas eu não posso ficar sem maconha. Porque a maconha relaxa, porque a maconha ele fica mais criativo. Então, a estratégia da redução de danos pode incidir no tratamento desse. O que é melhor? É claro que o ideal seria ele não fazer uso da droga da forma como ele faz. Mas ele ficar sem a cocaína e que ele já percebe os ganhos na vida dele, onde a vida dele funciona mais, mesmo fazendo o uso de maconha. Então, eu acho que acho que eu pude ilustrar bem esses 2 casos. Um que é o tratamento, né, da abstinência, onde o sujeito tem esse desejo, e o outro que está em processo de mudança e que ele ainda precisa ser mais motivado, né? Poder olhar as potências dele na vida e quando ele não consegue acessar essa potência porque está tão no prejuízo, está tão no dano da cocaína. Então, acho que eu pude, não sei, trazer esses 2 casos que colocam a abstinência e a redução de danos. Sim, acho que tem uma questão de aceitação também, né, Anne? Da própria pessoa aceitar a dependência. Acho que vai para além da aceitação, tem a própria resistência, tem a própria onipotência de achar que vai controlar, né, que não é bem assim. Mas isso tudo pode ser trabalhado, né, nesse espaço de confiança. Eu acho que quando se coloca uma imposição da questão da abstinência, sem olhar para a história do sujeito, por mais que você veja, né, que esse sujeito ele precisa se abster,
Esse nome, eu gosto muito desse nome, é uma estratégia, né? Claro que há casos muito graves. Por isso que eu estou falando. Cada caso é um caso. Então, tem casos que pode ser que a abstinência seja o recurso mesmo para o dependente químico. Os caras aí bem pensativos. Estão pensando. Amanda, você tem essa pergunta sobre dependência química? Não, eu ia perguntar a questão da redução, né? Mas ela já respondeu, então acho que foi ótimo. Até tenho mais uma pergunta, mas vocês têm alguma? Querem fazer? Não, pode fazer a pergunta. Eu pensei mais em duas perguntas, mas tem aqui as do roteiro e vamos continuar, ainda tá um tempinho. Tá. É só porque eu não sei quando que a gente começou, então não sei também se vai ficar muito extenso. Tem quase 30 minutos, Tá. mas acho que dá. O que eu ia perguntar, assim, Anne, é mais em relação, na verdade, né, o que me motivou a falar com as meninas sobre alguém que pudesse falar sobre dependência, essa questão dentro da psicologia, é porque comentei com as meninas que eu tenho sentido falta disso na faculdade, que eu acho que a gente sempre fala, assim, enfim, dos grupos sobre, por exemplo, questão da homofobia, questão do racismo, enfim, a gente fala muito sobre tudo, né? A gente está num curso de psicologia, mas eu acho que falta esse lugar, eu acho que a gente olha pouco para esse lugar da dependência química. E aí eu queria entender, assim, o que você pensa sobre isso, porque a gente fala pouco sobre isso num geral na sociedade, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a droga tá aí, né, gente? E a droga, inclusive, porque a gente pensa assim, a cocaína, a maconha, mas assim, a droga que mais se vende e com você sabe melhor do que a gente, um número de alcoólatras que é enorme, alcoolistas, né? Que é enorme e não se fala sobre isso muito, né? E aí, enfim, é uma droga, é aquilo, né? O álcool é uma droga lícita. Quem quiser, tá aí. Exatamente. E a droga não é só a substância psicoativa, né? A droga é substância psicoativa, mas a relação que o sujeito tem pode ser o sexo, pode ser o jogo, pode ser a internet, a compulsão, né? Pode ser a comida, pode ser até outra pessoa. Na pós-graduação, uma professora nos falou vocês pasmem, né? A compulsão da pessoa que ela tinha por água, porque ela tinha um problema renal, então ela não podia tomar, não pode passar de uma quantidade X de água por conta do problema renal. E ela tinha uma compulsão por água nesse sentido, nesse contexto desse sujeito, não é? Em relação à dependência da água dessa forma. Na verdade, ele estava se destruindo, porque ele não podia tomar água, ele tomava 3 litros de água por dia. Até eu gostaria de tomar, né, por outras razões. Mas no caso dele, ele não podia tomar. Então, é a relação, né, de compulsão que a pessoa tem, que aí pode entrar a droga, substância psicoativa, e como você bem colocou, Amanda, nós temos os usuários, muitos aqui de nós usamos a droga, o álcool, né? Vamos falar de droga lícita, né? Vamos colocar o álcool como exemplo, o tabaco, não é? Tem os que abusam, né, da substância, do álcool, e que já traz prejuízos e danos para a sua vida. Só que a diferença é quando se torna adicto, né? Onde a pessoa vai perdendo a sua funcionalidade na vida. E aí sim a droga domina, seja a comida, seja a substância psicoativa,
e a pessoa não tem mais controle sobre a sua vida. E aí a gente está falando de uma doença, né? Então, tem esses níveis, né? Porque a gente ouve muito assim no senso comum, né? Ah, o dependente químico. Às vezes a pessoa só está abusando, né? Isso não, a pessoa que abusa não se torna, ela pode ter um grau de dependência, né? Mas a adicção, ela é grave, ela é uma doença, que precisa ser tratada como tal. É, por isso, essa polêmica aí, né, da estratégia de redução de danos e da abstinência, porque há casos e casos, né? Mas aí não é só o sujeito, tem todo o contexto da família, né? Então, como eu falei no início, né, envolve N fatores, né, para a pessoa chegar realmente na doença. E, inclusive, em termos de população mundial, a minoria. Os outros são os dependentes, os usuários, os que abusam, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que tem, mas em termos de população, realmente são as minorias, uma porcentagem menor das pessoas que chegam à adicção. Porque às vezes pode se confundir adicção com dependência, o grau de dependência, né? Não sei se ficou claro. Em que momento que, assim, para um paciente adicto, dependente, assim, em que momento um paciente, uma pessoa chega na clínica? Ou quem o leva na clínica? Ele vai procurar? Como é que é esse processo? Você tem alguma... Assim, em que estágio ele está? Se tem alguma relação sobre isso? Na PUC a gente faz atendimento às pessoas. Varia, né? Desde a própria pessoa, mas quando se trata de adolescente, é a família que tem que levar. É feita uma triagem rigorosa, justamente para entender a história clínica dessa pessoa que está chegando com a dependência, seja, como eu falei, né? Não é só na substância psicoativa, né? Seja na comida, no jogo. Depois dessa triagem, é feita uma outra entrevista, né, motivacional, para saber o quanto essa pessoa está disposta a fazer um tratamento voltado para isso, ou porque às vezes muitos pacientes chegam querendo abstinência e outros não, só querem reduzir, por exemplo, só querem reduzir, só querem diminuir. Então a gente vai nessa direção, né? E que pode chegar à abstinência, por que não? Pode chegar, né? A partir desse vínculo aí de confiança, de conexão com o terapeuta, pode-se chegar, a finalidade pode ser a abstinência, sim. Eu falei, a outra dependência de sexo também aparece muito, substância psicoativa, sexo e jogo, internet, celular, né? As novas tecnologias, né? Tem chegado muito essas demandas na PUC. Então, essas demandas, né, é um grande desafio, né? Então, não é só a substância psicoativa. Alguém mais tem alguma pergunta sobre a adicção para a Anne? Por causa do tempo, eu nem sei mais se dá tempo de fazer outra pergunta. Eu acho que vocês podem fazer uma pergunta para a gente finalizar. Então eu faço. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Faz. Eu preciso ir finalizando também. Lilian. Então vamos finalizar com, assim, Anne, como é que é conciliar isso tudo, essa sua formação, com a psicologia, o seu trabalho, com a sua vida pessoal? Porque é uma pergunta que eu, assim, gente, como é que eu vou conseguir fazer isso no futuro? É um desafio, né?
Eu acho que a questão não é fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Tudo que fizer tem que ter um sentido, né? Novamente, né, não querendo ser repetitiva, mas a questão é porque veio a fonte a minha imagem desde o início, né? Daquilo que faz sentido para você, né? Mas também é importante a gente poder sempre estar sentindo e revendo os nossos limites, né? Se perguntando, se questionando qual é o sentido, que às vezes pode não fazer sentido, né? Poder dar conta, a questão do lazer, do relaxamento é tão importante quanto o trabalho, né? Então, às vezes, a gente tem que dar o sinal amarelo, né? Opa, tá muito, para a carga, ela sempre vai existir, a carga da vitalidade, mas poder tomar conta de quando ultrapassa essa carga, né? Que aí começa a ser uma sobrecarga. Aí é um sinal de alerta. Então, acho que é você ser coerente com você o tempo todo. E se questionar também, né? Os seus limites, até onde você pode ir. Dá sim, tá? A resposta é sim. Nesse sentido, nessa direção, dá para conciliar sim. Bacana, Anne, obrigada. É bom que a gente se inspira. Gente, ó, eu é que agradeço a todas vocês de poder, para mim é uma honra também estar aqui contribuindo, falando da minha trajetória. Falar da minha trajetória me faz repensar, né, olhar para a minha história com orgulho, não é, com amor e poder continuar nesse grande desafio que é a dependência química. Obrigada, Rita, a Denise também. Obrigada. É um prazer conhecer você, Amanda, Lilian, tá bom? Prazer. Um bom domingo para vocês. Muito obrigada, Anne, por você estar aqui nos contemplando com essa experiência toda. Foi muito rica, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de você ter podido estar aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, foi uma honra. Um bom domingo a todos, tá? Obrigada, Anne. Sempre muito bom te ouvir. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Ô, Denise, não quer falar só da gravação? Anne, a gente queria essas entrevistas, a professora tem um canal no YouTube chamado Saber Psi, e aí a gente queria saber se você autoriza que ela poste. Claro, a Rita acho que já tinha perguntado. Que a gente deixa gravado. Muito obrigada. Pode sim. Obrigada, Anne. Bom domingo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Gente, eu acho que vocês saem para eu ver se foi. Não, você tem que parar a gravação primeiro, não é melhor?